Hoje, minha gente, vamos analisar as reverberações do caso Master no mapa natal de um certo ministro do Supremo e todo-poderoso aí da atual República, ok? Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? E espero também que todos tenham tido um bom e santo Natal junto a quem for mais caro e querido a vocês, ok? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre os desdobramentos do caso do Banco Master, né, que foi matéria do vídeo anterior, focando as reverberações em cima daquele supremo e temido ministro, amado e odiado ao mesmo tempo. Tá? Quem acompanha as notícias sabe do que eu estou falando, ou seja, esse ministro, segundo reportagens, teria procurado o presidente do Banco Central para tratar do Banco Master, banco este que tinha um contrato de 129 milhões com o escritório de advocacia da esposa desse ministro. Isso aí não é para ser minimizado, né, pois caso seja confirmado é uma acusação muito séria, tá? E no mínimo seria uma pressão indevida, né, pois é o Banco Central que por lei é quem determina se vai fechar ou liquidar uma instituição financeira ou não, e ele, como ministro do STF, não tem nada a ver com isso, tá? Reforçando aqui sempre que a minha intenção é manter uma análise isenta, tá? Nem demonizando, nem endeusando ninguém. Particularmente eu tendo a desconfiar quando figuras públicas passam a ser lidas astrologicamente como salvadoras, guerreiras ou combatentes, né? Como eu já vi esse ministro ser retratado assim. Tá? Porque esse tipo de narrativa costuma dizer mais sobre quem interpreta do que sobre o mapa que está sendo interpretado em si. Tá? A astrologia ela não é torcida, tampouco ela é instrumento ideológico ou político partidário. Tá? É bom sempre ter isso em mente e desconfiar de quem usa a astrologia dessa maneira. Okay? Mas vamos seguir em frente, não é verdade? Primeiro vamos analisar aqui rapidamente um trecho de um vídeo meu que eu gravei em agosto, agora passado, agosto de 2025, em que eu analiso o mapa do Robespierre. Né? Mas que no final eu dei uma analisada no mapa desse ministro, porque esse ministro está sofrendo uma conjunção de Plutão sobre a Vênus natal dele, e eu falo lá brevemente sobre o que poderia vir a acontecer com ele agora, no segundo semestre de 2025, principalmente no que tange aos significados de uma lua progredida que ele estava sofrendo, ok? Vamos lá assistir. Há meses eu venho acompanhando o mapa desse ministro, tá? Eu já estava prevendo que alguma coisa poderia vir a acontecer com ele cedo ou tarde, tá? Justamente muito por conta desse Plutão, e eu vendo as atitudes que ele estava tomando. Tá? E aí, no dia 24 de julho passado, né, 24 de julho de 2025, pimba, tivemos aqui uma alunação que se opôs a essa conjunção, a esse trânsito aqui, ok? Ou seja, uma alunação que provavelmente ativou esse trânsito uma semana antes de ter acontecido aquilo que aconteceu com ele, tá? Esse sol aí laranjão, né? Se opôs, né, ao Plutão poderoso dele, né, vamos dizer assim, tá? Porém, é uma Vênus muito bem aspectada, tá? Então a gente tem que ficar acompanhando isso daqui, é uma Vênus muito bem aspectada, você pode ver que, ó, ela está em trígono com esses planetas todos que estão aqui na casa 7 dele, tá? Se ela tivesse em maus aspectos com esses planetas, aí a gente poderia pensar em algo muito mais sério, mas aí a gente tem que acompanhar, que pode ser que tudo acabe ficando bem para ele no final, tá? Se a gente olhar as lunações, porque ele vai passar até o final do ano, deixa a gente colocar aqui, a gente vai ver que justamente a lunação, a lua progredida, né, a lua progredida vai estar passando pela casa 7 dele, quadrando essa Vênus, tá? Então pode ser que a partir de agosto, setembro em diante, até abril do ano que vem, com mais ênfase entre novembro e fevereiro, pode ser que ele passe por situações mais complicadas, tá? Ele venha passar por situações mais complicadas.
Quem quiser assistir ao vídeo inteiro, basta procurar aqui no meu canal, tá? Mas por que eu dei ênfase a essa progressão lunar, tá? Vamos dar uma olhada. Justamente porque Vênus está sofrendo uma conjunção de Plutão. Olha aqui. Já há um bom tempo essa conjunção aqui, é uma conjunção lenta, né? Um trânsito lento de Plutão sobre Vênus, tá? E a progressão lunar que eu citei lá no outro vídeo, né? Que é essa progressão lunar aqui, ó. Que vem desde outubro, só que com mais ênfase agora em novembro, dezembro e janeiro, tá? Serviu de detonador, né? Deve ter servido de detonador para isso que está acontecendo, que é o tema desse vídeo aqui, tá? Assim como a lunação de 24 de julho passado, né? Vamos olhar aqui, houve uma lunação oposta a esta conjunção, serviu de detonador para o quê? Para Magnitsky. Aqui, ó. Uma alunação bem em oposição a essa conjunção aqui. Tá? E no dia 29 de janeiro próximo, vamos ter uma situação que eu acho que será ainda mais complicada. Tá? Se a gente analisar bem aqui, 29 de janeiro de 2026, olha aqui a concentração planetária que a gente vai ter aqui em cima desse Plutão-Vênus aqui. Ó. Dê uma olhada. Tá envolvendo Marte e está envolvendo o Sol, né? Sendo que são grandes detonadores também. Tá? E eu acho que isso daqui vai ser complicado, tá? Mesmo porque essa Vênus estará ainda sob os influxos da progressão lunar. Aqui, ó. Entendeu? É uma progressão lunar muito forte, tá? Por quê? Porque envolve a casa 7. A casa 7 é uma casa natural do signo de Vênus, do signo do planeta Vênus, né? Sendo que também a própria é o significador natural de casa 7, Vênus, e rege a casa 7 dele. Tá? E é a casa mais importante do mapa dele, dada a quantidade de planetas que estão aqui envolvidos. Ok? Essa progressão indica desgaste público, indica desgaste de imagem, problemas com mulheres, muitas vezes, tanto por ser Vênus como por ser regente da casa 7, né? O caso envolve a esposa dele, como a gente está vendo, e pode ativar qualquer outro problema que essa casa 7 pode indicar, tá bom? Lembrando que uma casa 7 forte pode sugerir que a vida dele é muito construída na relação com os outros. Tá? A vida pública dele é muito construída na relação dele com os outros, nos seus contatos, nas suas relações, nos seus acordos, lobbies, contratos, casamento, litígios, embates, polarizações. Tá? Ou seja, ele é um homem de poder, porém o poder dele é um poder muito mais relacionado com os contatos e associações que ele faz do que um poder realmente pessoal. Tá? Fora que Urano aqui indica rupturas, tá? Urano aqui encostado na casa 7 indica rupturas. Choques, decisões assim inusitadas, tá? Marte dá o conflito. E Júpiter amplia tudo isso, tá? Inclusive a projeção e a sensação meio de ter uma missão, de estar cumprindo uma missão. Júpiter também dá isso, Netuno às vezes também pode dar isso, tá? Mas da mesma forma que ele encontra parcerias poderosas, ele também pode incluir inimigos declarados bem poderosos, tá? Principalmente contra esse Júpiter aqui, né? Júpiter na casa 7, ainda mais no descendente, tá? Isso aí é um posicionamento bem ambíguo, né? Júpiter na casa 7, principalmente se ele estiver oposto ao ascendente, né? Ele é bem ambíguo, né? A gente já viu isso no mapa do Putin, a gente já viu isso no mapa do Clodovil, né? Você recebe apoio de gente poderosa, que é apoio que é fruto dos seus relacionamentos, dos seus acordos, dos seus contatos, mas você também tem inimigos poderosos. Ainda mais porque Júpiter está em quadratura com o meio do céu. Olha aqui, ó. Júpiter em quadratura com o meio do céu. Aqui. Ou seja, o sujeito poderoso que te ajuda e te protege hoje pode ser o mesmo que vai te cobrar e vai ser teu inimigo amanhã, inimigo declarado, tá? Fora que qualquer controvérsia que você tiver será ampliada,
né, as coisas se tornam públicas e com bastante exagero. Falando de Júpiter e meio do céu, então, ou seja, coisas públicas meio do céu que se tornam exageradas com Júpiter, né? Lembrando que eu não estou aqui comparando pessoas, tá? Eu estou falando configurações natais. Eu não estou dizendo que esse ministro é que nem o Putin ou é que nem o Clodovil. Estou apenas comparando configurações natais, tá? Vamos continuar a acompanhar esse mapa, tá? Ainda voltarei aqui analisando essa situação. De qualquer maneira, mesmo que ele tenha procurado o Banco Central para falar da Magnitsky, né, como ele andou alegando, e não do Banco Master em si, isto por si só já seria muito sério, tá? Por que eu digo isso? Porque a Magnitsky afetou ele como pessoa física, né? E ele procurar, como um ministro, um agente público, para tratar de um caso pessoal, pode ser interpretado como indevido, né? Fora que o Banco Central não poderia fazer nada a respeito, tá? Porque o que o Banco Central tem a ver com ou poderia fazer em relação a Magnitsky? Nada. Não teria o que o Banco Central fazer nesse caso, ok? Mas eu ainda aposto que ao fim e ao cabo ele vai se dar bem no final, tá? Porque essa Vênus aqui, ela está muito bem aspectada, pode olhar, tá? Ela está muito bem aspectada com os comandados dela aqui, né? Lembrando que ela é dispositora dessa turma toda aqui, tá? Plutão sempre traz algum tipo de perda, não tem jeito, mesmo com essa Vênus muito bem aspectada, sempre traz algum tipo de crise, algum tipo de perda. Mas o resultado final sempre depende muito dos aspectos natais do planeta que está sendo aspectado, tá? Fora que também que Plutão está ativando, se a gente for olhar bem aqui, ó, Plutão está ativando essa capacidade que ele tem aqui ele tem um talento natural, né? Ele já tem um talento natural para fazer acordos, ele já tem um talento natural para fazer contatos, e Plutão está ativando isso. Olha a quantidade de trígonos que ele tem aqui, ó. Né? Tem uma quantidade boa de trígonos aí que vão ajudar ele, né? E são talentos que podem ajudar ele a escapar dessa daí, tá? Então vamos aguardar, né? Vamos acompanhar. Lembrando que Plutão sempre cobra alguma coisa, tá? A questão é de quem, como e quando, né? Essa é uma máxima de Plutão. Ele sempre vai cobrar alguma coisa. A questão é de quem, como e quando. Para finalizar, né, esse ministro está me lembrando muito a figura do Ramiro d'Orco, né? Ou Ramiro de Orco, né? Que é um personagem histórico, né? Um personagem verdadeiro, cuja história é contada lá no capítulo 7 daquele livrinho Príncipe do Maquiavel, tá? Nessa história, o César Borgia, né, que é o príncipe que dá título ao livro, né, havia conquistado a região da Romanha, lá na Península Itálica, só que era uma região assim, tinha muitas facções, muita desordem, muita bagunça, muita revolta e tal. Tá? O César Borgia então nomeou o Ramiro de Orco como legislador máximo da região, né? Mas ele era um homem cruel, né, um homem duro, ele abusava do poder, então ele tomou decisões e medidas muito duras, né, que apesar de ter realmente pacificado a região, gerou ódios escondidos, gerou ressentimento mudo, né? Aquela coisa do ódio reprimido, do ressentimento surdo, que ninguém fala nada. Não ficou um clima legal, ficou um clima de ódio e ressentimento reprimido ali, né? O que o César Borgia então fez? Ele mandou executar o Ramiro de Orco, né? Executou, decapitou o corpo, espetou a cabeça do Ramiro de Orco num bastão, cortou o tronco dele em 2 pedaços e expôs tudo em praça pública. Aí chamou o povo, né, e falou assim: veja, povo, o seu príncipe não tolera qualquer injustiça contra vocês. Estou aqui julgando fulano porque ele foi injusto, etc. Coisa e tal. Ou seja, quando Ramiro de Orco não serviu mais aos interesses do príncipe, aos interesses do sistema que o príncipe queria implantar, ele foi descartado. Foi executado e utilizado como bode expiatório, apesar de até então ele estar sob as ordens desse mesmo príncipe, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de uma lógica histórica do poder, tá? Não se trata aqui de um desejo meu ou nem uma previsão literal de destino pessoal, tá? Ou seja, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, o que eu quero que aconteça com esse ministro, né? Mesmo que eu não tenha nada contra ele. Mas coisas similares muitas vezes acontecem com quem se presta a ser ponta de lança de alguém, de alguma coisa ou de um sistema, tá? Se o que está acontecendo com esse nosso tão poderoso ministro for um processo semelhante, né, só o tempo dirá. Mas nós temos aqui um César Borgia, uma espécie de César Borgia,
para quem esse escândalo é interessante e vem muito a calhar nesse momento atual, né? Pois desvia as atenções do escândalo do INSS, né? E há indícios, segundo reportagens, que o filhinho dele está envolvido, o irmão dele também está envolvido. Tá? Inclusive o filhinho estaria levando uma mesada, conforme algumas reportagens falam, uma mesada de um valor bem alto vindo desse esquema aí. Tá? Fora que também está envolvida nisso uma emissora de televisão que sempre paparicou muito esse ministro e agora deu para fazer as denúncias contra eles, né? E me chama a atenção então essa mudança de postura. Por que mudou a postura dessa emissora de televisão assim do nada? Começou já a fazer acusações, etc. Né? Não digo acusações, a repórter em questão fala que foi fontes que falaram para ela, mas foi uma mudança de postura para quem sempre defendeu esse ministro e as ações dele. Tá? Bom, tudo que eu mencionei aqui vem de reportagens jornalísticas e investigações ainda em curso. Tá? Eu não estou afirmando fatos, também não estou acusando ninguém, mas estou analisando como esses acontecimentos reverberam simbolicamente no mapa, tá? No caso, no mapa desse ministro aí. Tá? E se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha. Tá? Eu peço que deixe um joinha, por favor. Muito pouca gente dá um joinha nos vídeos. Né? Acho que é o mínimo que eu poderia pedir, porque eu faço muita pesquisa e tal. Aí ajuda o canal também, me ajuda, não custa nada, gente. Por favor, dá um joinha aí. Né? E também se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Eu espero tentar falar com todos vocês antes da virada do ano. Se eu não conseguir, um feliz 2026 aí a todos. Fiquem com Deus e ó, tchau!